por que que os homens estão com medo, medo de olhar, medo de chegar perto, medo de se relacionar. Será que tem motivo para os homens terem medo de um serzinho tão ingênuo, tão inofensivo, tão queridinho, tão delicado quanto as mulheres? E será mesmo que os homens estão com medo das mulheres, medo dos relacionamentos? Medo masculino. A gente vai estar falando sobre esse assunto aqui nesse vídeo. Então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações para você nos ajudar, porque a gente precisa muito, a gente quer a sua ajuda, porque é uma forma da gente se firmar juntos e crescer, e também uma forma de poder levar essa mensagem mais longe e trazer muitos mais para junto da gente. Eu quero ver com você o vídeo dessa moça aqui, é a Marcela Malvar. Ela fala umas coisas que eu quero pensar com você sobre o que ela vai falar aqui nesse vídeo. Então já vamos logo escutar. Estão com medo de se relacionar. Gente, eu quis muito abordar esse assunto. Por que que os homens estão com medo de se relacionar? Gente, eu quis muito abordar esse assunto nesse vídeo porque eu vejo que não é muito falado. Eu vejo as mulheres solteiras falando, nossa, tá muito difícil arrumar um cara bacana, e de fato tá mesmo. Eu sou casada, mas a gente vê que isso é uma reclamação geral. Mas assim, se a gente for a fundo, dá pra entender a cabeça dos homens. Você sabia que hoje muito... Dá para entender, se a gente for a fundo, dá para entender a cabeça dos homens. Se a gente conhece, a gente compreende. Eu concordo com ela. Se as mulheres lessem os meus livros, onde eu falo sobre a ordem de Deus, sobre como foram armadas as armadilhas, como que o inimigo conduziu as coisas para poder destruir todos e usou a mulher para fazer isso. Tem usado uma infinidade de mulheres. Se a mulher conhece as características e as capacidades do homem, ela consegue compreender por que que o homem age de determinadas formas e se torna muito prático cumprir a palavra de Deus. Então, compreensão e conhecimento são palavras muito importantes que ela já usou aqui. Muitos homens, de fato, eles estão muito resistentes a ter uma relação por medo de golpe. Pasmem, gente, tem mulher que faz uma falsa acusação na Lei Maria da Penha. Então, ela já falou aqui o primeiro motivo. O primeiro medo que ela fala aqui é o golpe. Por quê? Porque os homens estão aprendendo a ser prudentes, a se preservar. Essa é uma palavra forte, preservação, sabe? Autocuidado, autoproteção, autoconhecimento. Isso vai lá para quando Adão, logo após o pecado, que Adão percebeu que eles estavam nus. Eva, cadê a percepção da mulher, né? Quem vai percebendo, epa, mudou uma coisa aqui, peraí, eu estou vendo coisa diferente. Não era em volta, era em si mesmo. E aí Adão vai descobrir que tem uma parte do corpo que ele precisava tampar, e ele corre lá e vai fazer umas roupas de folha de figueira para poder se cobrir. Depois Deus faz umas roupas de pele de animal. Mas presta atenção que existe esse sentimento de preservação dentro dos homens, e esse sentimento traz um limite, traz uma resistência, e esse limite apavora as mulheres. Então, quando os homens se movem, o universo começa a se mover a partir da ação masculina. Com a finalidade somente de obter algum benefício financeiro. E que fique claro, eu não estou aqui para por medo de golpe. Pasmem, gente, tem mulher que faz uma falsa acusação na Lei Maria da Penha com a finalidade somente de obter algum benefício financeiro. E que fique claro, eu não tô aqui para passar pano para homem abusador, mas eu também não passo pano para mulher interesseira. Olha só, todas as vezes que vai falar que as mulheres estão errando, aí a pessoa já tende a ficar ali pisando em ovos. Olha, eu não estou passando pano. Olha, eu não estou falando dos homens ruins. Não, aqui a gente também não está falando que todas as mulheres fazem isso. A gente está falando que as trapaceiras, as mentirosas, as aproveitadoras fazem essas coisas.
Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Ó, você começa a namorar um cara e começa a morar com ele. Você vai pra casa dele e começa a morar com ele. Aí vocês têm alguma discussão, você abre uma queixa contra ele na Lei Maria da Penha, porém é uma falsa queixa. Até o cara provar que a sua queixa é falsa, o cara pode simplesmente ser expulso da casa dele, a mulher ficar lá e aconteceu o famoso golpe de patrimônio. Ela simplesmente limpa a casa do cara. Isso não é história de filme não, gente. Tá cheio de casos assim, é só vocês procurarem na internet. Mesmo. Meu Deus, eu cliquei umas 20 vezes para conseguir parar a mulher e não conseguia parar. Eu estou com essa dificuldade, eu não sei por que está acontecendo isso. E essa dificuldade de levar para dentro da casa tem esse problema dele, né, por qualquer motivo, ter de sair da casa dele, mas tem as brigas planejadas, os conflitos produzidos para que a mulher já tenha o conflito e já tenha a prova contra o cara, para que ela possa ali ter todo o suporte necessário para conseguir aquilo que ela já estava planejando. Então, ela vai para dentro do que é do cara, para poder já armar toda uma condição a favor dela mesma e contra ele. Se o homem não raciocina, se ele não pensa, ele se coloca numa situação de risco. Sabe, aquelas mulheres lá que estão com o popô de fora, mostrando os mamás lá nas redes sociais, aí ele fica curtindo, validando. O homem, quando ele resiste a essas coisas, ele impõe limites de transformação. E isso é preservação e é melhora para a própria vida dele, e não só para ele, mas para a sociedade toda. No fundo, no fim, a sociedade só funciona e só reage à figura masculina. Uma forma também que eles têm muita resistência da tal pensão socioafetiva. Inclusive, eu já fiz vídeo falando aqui que é quando o cara começa a namorar uma mulher que tem filho, e quando eles separam, se essa mulher comprovar na justiça que ele tinha algum elo com o filho dela, ele simplesmente tem que pagar a pensão para um filho que não é dele. E não paga. Isso já é outra coisa, é a segunda coisa. Primeiro que ele falou foram os golpes. A segunda coisa, pensão socioafetiva. Por aí não, eles têm um outro medo também desbloqueado da cabeça deles, sabe qual que é? Os caras hoje, eles estão com medo de qualquer atitude deles ser confundida com assédio. Eu não tô aqui pra passar pano pra macho não, porque tem sim homem violento, homem que abusa, e pra esses homens, gente, tem as devidas punições e eles têm sim que ser punidos, mas aqui eu tô falando é da atitude de má fé, de má índole de algumas mulheres. Isso precisa ser falado, sabe por quê? Porque por causa de uma ou outra, eles acabam assim, generalizando, criando esse bloqueio e não querendo mais se relacionar com ninguém. Por causa de uma ou outra? Não, né? São muitas, não é uma ou outra. São muitas mulheres com a mente domada pelo feminismo, seduzidas pelo feminismo, que só querem ser favorecidas, que querem controlar o tempo todo, que se fazem o tempo todo de vítima e que querem passar por certas, nunca aceitam os seus erros e querem assim obrigar a pessoa a ir na direção que elas querem e fazer as coisas que elas querem, mesmo estando dentro da casa do homem. E os homens que estão resistindo aos relacionamentos não é por uma e outra mulher, não. Se fosse as exceções, mas não são, é tanto que os homens abriram os olhos, porque, olha, o homem é a maior fera do universo, ele controla todas as feras, ele controla forças visíveis e invisíveis. É incrível o que o homem faz, mas o homem se arria diante de uma mulher. Gente, não liga para os cachorrinhos, não, porque né, eu tenho e sempre vai acontecer. Quem tem sabe, né, que sempre acontece. Então, os homens só cedem para a mulher, é aonde eles arriam. Então, para eles cederem, para eles começarem a resistir, não é? Por que que os homens estão com medo? Por que que eles estão resistindo? Porque está acontecendo tanto e são tantas que eles passaram a ver. Uma das formas das mulheres melhorarem, não é? E saírem dessa condição nesse tempo é parar de resistir à vontade de Deus,
e se submeter a colocar Deus em primeiro lugar nas suas vidas e seguir as orientações de Deus, negar a si mesmas, transformar o seu entendimento para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua própria vida, colocar Deus em primeiro lugar no seu coração, parar de resistir por essa busca de poder, porque o poder já está estabelecido, o meu poder está estabelecido, o poder masculino já está estabelecido, e não adianta a gente querer lutar contra aquilo que Deus estabeleceu. Os homens estão nessa condição de conhecimento, e aí eu não sei se os homens estão com medo, mas eles estão conhecendo, e conhecendo, eles não estão tendo mais medo. Eles não estão mais se submetendo, cedendo. Será que é isso? Olha, o que você pensa? Deixa aqui nos comentários. Os homens estão com medo ou agora é que os homens, pelo conhecimento, estão perdendo o medo? E não saia daqui também sem conhecer os meus livros. Se você conhecer os meus livros, aí que você vai firmar mais ainda a sua força e vai perder mais ainda, se é que você tem algum medo, né? E vai se abrir para não ter mais medo, porque você vai conhecer suas características, a sua força e assim o poder que Deus estabeleceu e que opera através de você. E faz uma parceria com a gente, faz uma parceria no Seja Membro. Vai lá, se cadastra, ativa o seu Seja Membro. Você nos ajuda. Eu coloquei lá 2 treinamentos grandes e fortes, coloquei vários PDFs sobre as principais dores masculinas, coloquei livros inteiros, vídeos da atualidade, um material grande e forte lá, para você nos ajudar, para a gente continuar produzindo esse conteúdo aqui e a gente, assim, devolver um pouquinho mais para abençoar a sua vida. Vai lá, nos ajuda e que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe ainda mais a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.